Olá, boa noite, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos como convidado detetive do impossível, caçador de mistérios, o professor Juliano Lode. E ele vai nos falar como tema da nossa videoconferência, Projeto da Arma UFO PG Turismo, ou seja, PG Ponta Grossa. Como é a primeira vez que ele está aqui no canal Quinta Essência, ele vai se apresentar para nós, para que possamos conhecê-lo um pouquinho melhor e desenrolar o tema da nossa conversa, tá bom? Então eu peço que vocês possam partilhar esta live aos vossos amigos, familiares. Deixem o like, é importante, o like para que o YouTube possa dar relevância ao nosso conteúdo e subscrevam o canal Quinta Essência, amigos. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento. Vamos então ao nosso convidado. Boa noite, Juliano, caçador de mistérios. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse instante. Saudações a todos, né? Porque para uns é boa noite, para outros é bom dia, né? Para outros pode ser boa tarde. Então, saudações a todos, saudações a vocês aí de Portugal, saudações aí para as pessoas do Brasil, saudações para pessoas do mundo todo. Yoshi Namastê. É um agradecimento muito especial estar aqui para podermos falar sobre o nosso tema de hoje, né? O tema do projeto Dharma UFO PG Turismo. Vamos falar hoje sobre esse grande tema, né? Mas antes de nós chegarmos nesse grande tema aí, né? Meu nome é Juliano Villalose, para quem não me conhece, né? Sou conhecido aí como detetive do impossível, caçador de mistérios, porque eu lido não só com a pesquisa do fenômeno OVNI, né? Fique bem claro, pessoal. O fenômeno ele existe, mas há muitas possibilidades, há muitas teorias, né, e poucas provas. Então, vamos chegar a esse ponto aí, pessoal. Então, eu também pesquiso outros mistérios que aqui na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, no Brasil, existe. Então, estou aqui para, né, falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Juliano, como eu já falei, né? Eu sou o presidente da Associação Ufológica Ufológica Ponta Grossense. Sou o coordenador do GPU-PG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa, um dos primeiros grupos, né? Não o primeiro, né? Mas um dos primeiros aqui na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. E também sou o criador e coordenador geral do projeto Dharma UFO PG Turismo, que logo a gente vai comentar o que é o projeto Dharma, né, como a gente está atuando aqui na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Em primeiro lugar, Juliano, como é que foi a sua busca por todos esses mistérios, essas aparições? O que é que o levou a ter interesse pela ufologia? Então, meu interesse pela ufologia ela surgiu desde pequeno, né? Quando meu pai ele contava alguns relatos que ele passou, algumas histórias que ele ouvia falar de outras pessoas, e eu, como criança, naquele momento, né, gostava muito de ouvir essas histórias, não só de ufologia, mas casos, né, de assombração, de fantasmas e tudo mais. Claro que, né, quando a gente era criança, a gente ficava escutando, interessado, né, e às vezes também não dormia de noite, com a luz acesa, nós tinha que dormir, porque, né, as histórias eram muito macabras, né, mas o meu interesse, assim, pessoal, né, como eu disse, é desde criança, mas oficialmente eu considero, assim, desde o momento que eu tive a oportunidade de ver, porque quando criança, né, a gente só ouvia falar as histórias, meu pai, outras pessoas contavam, né, a gente escutava, gostava, mas em 1989, no bairro onde eu moro, né, na região do Chapada, no bairro Santa Luzia, aqui no estado do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, no Brasil, eu tive a oportunidade de ouvir um objeto voador não identificado, pessoal. Nós temos que ficar bem claro que todo objeto que a gente não consegue identificar é um OVNI, né? Desde que a gente identifica esse objeto, já não passa a ser OVNI. E muitas pessoas, muitos pesquisadores levam esse tema erradamente, que depois vamos comentar sobre isso. Então, em 1989, eu tive a oportunidade de ver um objeto que não era um objeto terrestre. E por que eu sei que não era terrestre? Porque eu já tinha o conhecimento, né, de algumas coisas que eu ouvia falar, estudava, assim, né, meio por algum livro, por alguma revista e tal. Mas aquele objeto me fez pensar,
Por quê? Eu estava na frente de casa, olhei para cima, aquele objeto estava parado no ar, certo? Quando, de repente, o objeto subiu, ele desceu, Que ele foi forma para a tinha? direita, ele foi para a esquerda, né? Então, não podia ser algo conhecido. E depois ele fez um rodopio em volta de si, parecia que ele deu um rodopio em volta de si mesmo, e numa alta velocidade. Então não poderia ser avião, não poderia ser balão, não poderia ser, naquela época, os satélites do Elon Musk, não poderia ser a estação espacial, não poderia ser Qual a nada forma conhecido. que ele tinha, o objeto? Que forma O tinha, objeto se lembra? era na forma, ao meu olho nu, né, que eu pude contemplar, era na forma de um objeto circular, Faz né, mais numa luz. sentido. Parecia uma estrela, mas era uma forma de bola. Como que eu posso comparar? Era uma mini lua cheia, uma mini lua Ok. cheia, né? Uhum. Então, para a pessoa ter uma ideia. Então, ele foi para a direita, foi para a esquerda, subiu, desceu, deu um rodopio Foi em volta do fim e deu alta brincando. velocidade. A partir daquela data, né, oficial, que eu considerei, né, o meu início nas pesquisas ufológicas. Porque daí comecei muito solitariamente, porque era difícil naquela época. A gente tinha que procurar através de algumas revistas, né? Tinha uma revista aqui muito famosa no Brasil aqui, né? A revista UFO. Você tinha que também pesquisar através de alguns livros, buscar conhecimento através, né, de cartas escritas, né? Não tinha celular, né? Não tinha internet, era muito difícil mesmo. E quando a gente comentava sobre esse assunto, a gente devia ter cuidado com quem comenta, porque, né, dependendo com quem a gente comentava, eles queriam internar a gente na camisa de força, mandar para aquele lugar, pessoal. Não foi fácil. Então, por muito tempo, eu pesquisei solitariamente muitos casos aqui da ufologia, né? Até que então eu fui conhecendo outras pessoas aqui mesmo na cidade de Ponta Grossa, Sim. com o mesmo interesse, com as mesmas percepções que as minhas, né? Alguns tinham, claro, as suas próprias teorias, a gente, né, nunca descarta, né, as teorias dos outros. Se você quer provar a Exatamente. sua própria teoria, você tem que correr atrás, pessoal. Você não pode ficar Sim, criticando os outros. perfeitamente. Quer É que as verdade. pessoas acreditem na tua teoria, né, na tua pesquisa? Corra atrás, tente provar a sua teoria, prove que a outra está errada, entendeu? Então, assim, muitas coisas acontecem assim. Então, fomos reunindo algumas pessoas que tinham o mesmo interesse, né, na ufologia, tiveram experiências igual às minhas, né, parecidas, outras até mais interessantes, né, e fomos, e surgiu a necessidade, né, no decorrer desses anos, né, primeiramente solitariamente, depois conhecendo outras pessoas, de criar um dos primeiros grupos aqui na cidade, intitulado GPU-PG, Grupo de Pesquisadores Ufólogos de Ponta Grossa. É claro que naquele momento, naquela época, a gente era mais piazote, né? A gente estava aí, né, para qualquer aventura, né? A gente ia fazer nossas próprias vigílias aí, né? Às vezes no peito e na raça, né? Porque não tinha muitas condições, as câmeras eram daquelas de filme, né? Ao início, o Juliano fazia essas pesquisas sozinho ou foi se integrando com alguém conhecido na Foi altura? assim. E às vezes, muitas vezes, nós íamos nessas chamadas vigílias em campo, né? Nas nossas pesquisas em campo, no peito e na raça. Vamos hoje, se reunia, fazia uma vaquinha na hora, a famosa vaquinha aí, para quem não sabe, né, pessoal? A gente, cada um dá um pouquinho ali, Sim. né? E continuamos até hoje fazendo a vaquinha, porque não temos incentivo de nenhum órgão governamental para fazer essas pesquisas. Agora que a ufologia está aí na mídia, né? Mas, enfim, aquele tempo foi muito difícil. Desciam a lenda, nós criticávamos, conseguimos fotografar alguns objetos, saímos na mídia, saímos nos jornais, né? Fizeram sensacionalismo em cima de nós, enfim, deixaram, né, aquele lance mais sensacional ali, porque muitos jornalistas fazem isso, né? Pega o caso desse tamanho e deixa desse Sim, tamanho. sim. Eu me lembro bem que, né, participava, né, muito nas rádios, né? A divulgação minha era nas rádios, tinha uma rádio aqui chamada Rádio Tropical, que eu ia muito falar lá. As divulgações eram feitas nos jornais das cidades, né? E fomos conhecendo outras pessoas, criamos o grupo informalmente, né? Depois fomos conhecendo outros grupos, daí surgiu a necessidade do quê? Da gente criar esse grupo de GPU-PG, a gente criou em 95. Veja bem, eu comecei em 89, né? Oficialmente. Foram muitos anos sozinhos, né?
com o apoio de algumas pessoas, mas informalmente, porque não queriam participar, porque tinha aquele lance. Se a gente visse alguma coisa e comentasse, até os próprios familiares desciam a lenha. Então, muitas pessoas ficavam com medo de relatar seus casos, as suas experiências. Foi muito difícil. Em 95, achei umas pessoas, né, interessantes, criamos o GPUPG. Depois, em 2004, né, surgiu a necessidade da gente criar a Associação Ufológica Ponta-Grossense, né, que até hoje eu também sou presidente da associação, né? Então, eu sou fundador do GPUPG, criador desse grupo, né? Junto com outras pessoas. E dentro da associação, né, foram outros grupos que criaram a associação, junto comigo também, com o nosso grupo, e me elegeram presidente. E como ninguém quer assumir o bambu, né? Porque assim, eles pensam que ser presidente é uma coisa fácil e tal, né? Daí, né, foi por muitos anos aí, né? Ninguém Quanto queria mais é o assumir. cargo, mais responsabilidade se tem, que é mesmo assim. E não. E às vezes pessoas podem pensar, mas nossa, ele assumiu desde aquele tempo? Será que é um ditador? Será que é o presidente ditador que não quer sair do cargo? Não é assim bem, pessoal. É que, como eu falei, ninguém queria assumir os bambus, as responsabilidades, mas até hoje nós estamos aí. Depois, né, dentro da Associação Ufológica Ponta-Grossense, pesquisamos e continuamos pesquisando vários casos aqui na cidade de Ponta Grossa, né? E surgiu agora, de um ano para cá, claro que essa ideia do projeto Dharma a gente já tinha já alguns anos atrás, né, na mente, e daí para botar no papel, né, é outra coisa, e depois para sair do papel é muito mais, né? Então, que saiu do papel agora, né, foi há pouco tempo, nós estamos aí já progredindo, por causa que nós fizemos acordo aí com alguns fazendeiros, chacreiros, né, de determinadas regiões aqui na cidade de Ponta Grossa, porque em Ponta Grossa, pessoal, para nós falarmos antes do projeto Dharma, nós vamos ter que voltar algumas décadas para o passado. Para quê? Para nós falarmos sobre a história das aparições de OVNIs daqui na cidade de Ponta Grossa. Isso é ótimo. Então, Vamos ouvir eu estou com uma colinha aqui, pessoal, né? Mas eu vou mostrar o livro intitulado Antologia de 2006, que é, né, tem um capítulo dedicado aqui, né, à nossa queridíssima pesquisadora, professora Isolde Maria Waldman, né, professora, historiadora. Conheci ela, né, muitos anos atrás, antes dela fazer parte do GPUPG e da associação. Ela era da diretora pública, né, lá da Biblioteca Pública da cidade de Ponta Grossa. Ela era a diretora, e a gente foi lá colocar um cartazinho lá para falar sobre ufologia, lá para fazer uma campanha lá que nós estávamos fazendo de arrecadação de foto de OVNIs e vídeos, e conheci a professora Isolde Maria Waldman, né, que mais tarde se tornaria aí membra, né, efetiva do GPUPG, e também, né, se tornou a nossa secretária da Associação Ufológica Ponta Grossense. Mas a dona Isolde, ela se dedicou, né, além disso, dela ser diretora lá da Biblioteca Pública, ela é professora, né, deu aulas em muitas escolas aí, ela trabalhou, né, na Casa da Memória, que nós vamos falar também, que é um lugar que tem muitos jornais da cidade, histórias, contos, inclusive jornais aí que mostram as aparições dos OVNIs. E a dona Isolde também é historiadora, ela escreve livro, escritora, e nesse livro chamado Antologia de 2006, ela escreveu, né, um capítulo, né, bem interessante, falando sobre a cronologia das aparições dos objetos voadores não identificados na região de Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais, no estado do Paraná. Então, como eu disse, pessoal, para nós entendermos um pouco como surgiu o projeto Dharma, essa ideia maravilhosa, né, nós temos que voltar a essa década aqui, de 1917. Aliás, no dia 19 de abril de 1917, segundo o jornal Diário dos Campos, já mostrava aqui, né, que no município de Socavão, né, município ali de Castro, em Socavão, já aparecia OVNI, né, objeto voador não identificado, visto em 19 de abril de 1917. Segue a lista aí, né, em 1917 também aconteceu lá em 18 de maio de 1917, agora só que, né, o Diário dos Campos também fala que isso aqui foi em Piraí do Sul. Piraí do Sul e Castro, para quem não sabe, faz parte da região dos Campos Gerais.
São cidades vizinhas a Ponta Grossa, mas faz parte dos Campos Gerais aqui, pessoal. Então, já em 1917, já aparecia OVNIs aqui, pessoal. Então, de lá para cá, houve muitos casos, aliás, 20 casos super interessantes registrados em jornais. Mas o nosso intuito não é falar sobre todos os casos, mas falar, sim, né, como surgiu o início. Mas isso aí, pessoal, a gente acredita que seja muito antes das aparições aqui na cidade de Ponta Grossa, porque aqui há determinados locais muito especiais aí, né, que a gente acredita que as aparições tenham acontecido há muito antes. Mas registrados em jornais, porque é aquele lance, né? Fotografou, filmou? Não, então dançou, né? Até podem ter alguns pontos energéticos aí que realmente... Temos sim, nós vamos chegar aí. Então, pessoal, a ufologia em si, a pesquisa de objetos voadores não identificados, né, surgiu já nesses relatos aí, porque a gente começou a fazer pesquisas e através do livro da dona Isolda a gente se interessou, né? E eu, por exemplo, estou aqui há 34 anos pesquisando, mas vejam bem, os OVNIs estão aparecendo desde 1917 ou antigamente, muito mais antes, porque nós não temos condições ainda de, né, determinar qual foi a data exata, mas nós pesquisadores acreditamos que seja muito antes também, mesmo muito antes da fundação de Ponta Grossa. Ponta Grossa vai fazer agora 200 anos, mas acreditamos que muito antes da fundação de Ponta Grossa, por causa que aqui existe um lugar muito famoso aqui, o Parque do Vila Velha, né? Que aqui falam que foi fundo de mar. Então esse Parque Vila Velha tem umas construções ali, uns arenitos muito bonitos, né? Umas pedras em forma de animais e tal. Seria interessante, Juliano, que no próximo encontro trouxesse imagens para nós podermos ver. Nós vamos trazer, pessoal, É que hoje foi assim bem, nós propomos falar sobre o projeto, mas eu já estou deixando vocês um pouquinho com a pulga atrás da orelha, com vontade de ver todos os detalhes, né? Então, né, vai ser um tema aí para outras lives aí que a gente vai fazer, né, para a gente divulgar aí a cidade de Ponta Grossa, porque Ponta Grossa, pessoal, para quem não sabe, é uma das cidades que mais aparece OVNIs no estado do Paraná, no Brasil e no mundo, só que não é, né, muito divulgado, mas agora vai ser, através aqui, né, desse canal maravilhoso, e através do nosso Projeto Dharma. O que é o Projeto Dharma? Calma, pessoal, nós já chega lá. Então, desde 1917 para cá, houve, em determinadas épocas, muitas aparições aqui na cidade de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. Temos vários casos interessantes. Mas, a partir da década de 1950, a coisa começa a ficar mais interessante. 50, 52 e principalmente 54, que foi uma época muito de aparições, não só aqui no estado do Paraná, não só aqui na cidade de Ponta Grossa, mas no mundo. Houve aqui também, e houve na capital. Talvez seja o mesmo objeto que tenha aparecido aqui, aparecendo na capital. Aqui, infelizmente, não temos registros, né, fotográfico, mas lá na cidade, né, de Curitiba, que é a capital do Paraná, tem registro, sim, de 1954 fotografado, e o objeto tinha forma, então não era um OVNI, era um disco voador, por causa que, segundo mostra as fotos, né, para quem, como é muito interessante esse caso, nós vamos trazer para a live seguinte fotos, né, que vão mostrar aí que temos as datas, tudo certinho desses casos importantes, né, e algumas datas que tem fotos, sim. Então, de 1917 para cá, até hoje, as aparições continuam. É claro que hoje em dia as pessoas têm mais condições, né? Cada um tem o seu celular, né? Quem é que não tem celular hoje em dia, né? Mas naquela época que eu comecei, não tinha celular, pessoal. Era câmera daquela de filme. Muitas vezes o filme queimava e a gente perdia tudo o trabalho. Era assim mesmo. Às vezes a gente ia nas vigílias, no peito e na raça, via as coisas. Podia que às vezes a gente levava a câmera e não via,
ou às vezes eles ficavam assim brincando com a gente, né? Andavam Porque brincando com vocês mesmo. acontecia muito caso assim. Mas aqui nas décadas que eu pesquisei, né, a partir de 89, né, de ter visto objeto, houve na década de 1990, né, de 90 para cá, houve muitas aparições também, e uma bem importante que nós pesquisamos, além de ter fotografado esse objeto, né, e saído nos jornais, aí na mídia aqui da nossa cidade, da rádio e tal, que a mídia era rádio e jornal. Não tinha, né, internet, não tinha nada. Então, quem quisesse ficar famoso tinha que aparecer nos jornais, né? Claro que nós não aparecemos, pessoal, na página policial, porque tem pessoas que ficam famosas de duas maneiras, né? Ou na página policial, ou, né, tendo algum tipo de matéria estranha, igual nós fazíamos aí. É claro que os jornalistas, né, faziam um sensacionalismo muito espetacular em cima de nós, falavam muitas vezes coisas que a gente não falou, né? E de algumas coisas deu até problema para a gente, porque, né, quando a gente fotografou esse OVNI aí, a gente fotografou algo estranho. Nunca afirmamos que era algo extraterrestre, né, ou algo parecido assim, mas sim um objeto voador que a gente não conseguiu identificar, e nem as pesquisas anteriores que foram feitas, as análises, conseguiram, né, determinar que era algo terrestre ou que era algo extraterrestre. Ficou na classificação mesmo de OVNI. Mas o que houve naquela época? Né? Levaram nós para uma rádio aí, fizeram um sensacionalismo e falaram que o exército estava em cima. Aí, né, deu pequeno, né? Envolvendo o exército aí, que nós nunca falamos que o exército estava envolvido nessa aparição e nada, né? Então é assim, às vezes a mídia atrapalha, muitas vezes, né? Perfeitamente. É claro que não são todos, né? Em todo lugar, as pessoas boas e as pessoas mal intencionadas, né? Então, houve também nessa época de 1999 um caso muito importante aqui, porque houve perseguição de objeto voador não identificado a uma pessoa. O nome dele era Loremir Pimentel, né, um caseiro famoso aqui da Chácara Santa Rosa. Ele era amigo nosso, morava aqui no bairro, e se tornou caseiro, né, da Chácara Santa Rosa, que, aliás, fazia também parte né, do senhor Gibiluca, e o seu filho, que fazia parte também, o filho dele, Ricardo Gibiluca, fazia parte aí do nosso grupo, né, fez parte da associação, fez parte dos grupos aqui de pesquisa ufológica aqui na cidade de Ponta Grossa, e ele deixava muito tempo a gente ir lá, né, fazer nossas pesquisas na chácara, que é aqui perto, né, próximo ao bairro aqui, que aquele tempo a gente não tinha condições financeiras para ir muito distante, né, e também a gente tem que dar valor para a prata da casa, não adianta a gente buscar fora da casa, né, às vezes as coisas estão acontecendo dentro da casa, então a gente ia muito nessa chácara fazer pesquisa. E houve uma determinada época que esse senhor Loremir, né, um caseiro ali, estava retornando para a chácara. E nós estávamos no ponto de ônibus, conversando lá, né, jogando conversa fora. E o senhor Loremir veio desesperadamente correndo. Correu. Está aqui na chácara, mais ou menos, dá uns 2 quilômetros, né? Dá para ir a pé, porque fica entre o bairro Santa Luzia e o bairro Borato, né? Daí tem a chácara lá. Aí o senhor Loremir, naquele tempo, né, não tinha estrada ali, era um carreiro, veio correndo, voando, chegou em nós desesperado, falando que tinha sido perseguido pelo Boitatá. Então, apesar de nós, né, termos outras crenças aí, nós não deixamos que as nossas crenças pessoais atrapalhem as pesquisas, que fique bem importante. Não é porque eu creio numa coisa que eu vou deixar que a minha crença seja colocada, né, em evidência e a pesquisa ser deixada lá. Para vocês é o Boitatá. Para quem não conhece esse nome. Boitatá é um folclore brasileiro, né? Que segundo consta aí, é uma bola de luz lá, né? Que persegue as pessoas, que, né? Há muitas lendas sobre isso aí no Brasil, né? Mas é só quem fica muito interessado, né? Não é porque eu não queira falar, pessoal, mas é que é bom que a pessoa, né, fique com pensamento, o que é o Boitatá? Então vá pesquisar digita aí no Google, Boitatá, lenda brasileira, que você vai descobrir exatamente o que é. Mas é assim, para ele, né, para as pessoas ali, algumas pessoas têm essa cultura, né? E para ele, o Boitatá perseguiu ele. Então, uma bola de luz perseguiu ele desesperadamente, ele correu, chegou até nós,
nos relatando isso, e nós ficamos com pés muito atrás sobre isso, né? Mas, naquela época, em 1999, tinha aqui um outro pesquisador que veio de Varginha, o famoso caso Varginha. Ele veio lá de Varginha, ele disse para nós, assim, né, em off, muitas vezes, que participou do caso Varginha e tal, tinha até uma filmagem, enfim, esse é um caso para outro pôr do sol, pessoal. Na época, ele tinha um jipão, né, tal, equipado lá, ligamos para ele, né, e fomos lá levar o senhor Loremir, mas não com a intenção de ver alguma coisa, porque, né, já havia passado um bom tempo ali, desde o relato dele, que ele chegou desesperado lá, contando para nós, até nós ligar, e o telefone, né, era o telefone público, aquele que a gente colocava ficha, Sim. né, a gente ligou lá para o Hélito lá, colocou a fichinha, e ele veio de lá do centro da cidade até o bairro nosso, é um pouquinho demorado para chegar, né, a gente não foi com o intuito de ver alguma coisa, mas sim levar o senhor Loremir, tentar acalmá-lo, tal, né, tentar explicar para ele o que realmente tinha acontecido, né. Chegamos numa curva lá, né, na estradinha de chão que tem até hoje lá, descemos, deixamos o Jeep ali e fomos lá, senhor Loremir, vamos deixar o Jeep aqui, vai mostrar para nós onde que o senhor viu, porque na época era um poste de madeira. Hoje em dia, né, o poste já é de luz lá, mas naquele tempo era um poste de madeira que tinha lá. E você acredita que nós chegamos assim aproximadamente uns 10 metros ou menos, o objeto estava lá acima do poste. Era uma bola de luz, no tamanho, né, que aos olhos nus, assim, a gente pôde calcular mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis. Era um objeto pequeno. Mas o interessante é que eu pisquei a lanterna em direção ao objeto e o objeto aumentou o tamanho. Uau! Daí ele ficou do tamanho de uma bola de basquete. Então, inicialmente era do tamanho de uma bola Eles de têm tênis. essa facilidade enorme de se projetar conforme querem. Objeto assim, fazendo uma interação. Então ficou assim, aumentou, diminuiu, aumentou e sumiu no lugar. Só que, ao mesmo tempo, né, o senhor Wellington, né, que era o outro pesquisador que veio com o Jeep conosco, começou a fotografar, né, esse movimento ali. Só que na época, né, parece que o filme queimou, porque quem estava com a câmera no momento era o Wellington, né, daí ele fotografou e depois falou para nós que queimou o filme, né. E daí que seria um registro sensacional, né, Isso seria naquela maravilhoso. época, né. Pois é. E não era, né, e não ia sair, infelizmente, um vídeo, né, ia ser fotos, né, mas ia ser sensacional para aquela época. Aí o que aconteceu? No outro dia a gente ficou curioso, vamos lá, dar uma olhada nesse poste aí, porque tá muito estranho. Daí chegamos lá, vimos que era o poste de madeira mesmo, né, e não tinha como ser um curto, começamos a investigar. Um dos amigos nossos, né, que é muito curioso, né, o Ney, subiu lá em cima do poste e tinha uma casinha de João de Barro destruída lá, mas, né, nada a ver, mas ele olhou lá e tinha um passarinho, e não era o João de Barro que estava lá não, pessoal. Era um bem-te-vi, um passarinho diferente, estava sem a cabeça, sem os pés, como se tivesse vindo uma luz de cima e torrado ele, assim. Meu Deus! E daí, né, ficou o caso mais estranho ali, né. Então esse é o famoso caso Loremir, que está nas nossas pesquisas aí, até hoje um dos casos mais intrigantes, que foi perseguido por um objeto voador não identificado. Daí houve anteriormente, né, a gente também depois fotografou esse objeto, que daí outro objeto que nós estava retornando do bairro Borato ali, a gente conseguiu fazer 5 fotos do objeto que fazia assim no ar, né? Fazia Circulava. Uhum. Então, daí começamos a ficar famoso aí nos jornais da cidade, né? E nas rádios. Já começava, vamos chamar os grupos lá, né? E Qual foi daí o ano fomos em que indo. isso aconteceu, Juliano? O ano em que isso aconteceu? Esse foi em 1999, daí foi um ano bem propício, né? Teve várias aparições em 99, 2000. Daí que eu resolvi fazer a campanha, né? A campanha. Atenção, meu amigo, minha amiga, você que tem uma foto, uma filmagem de algo estranho aí, né? Porque muitas fotos aconteciam assim,
a gente tirava aquelas fotos, né? E daí lá atrás aparecia o objeto, mas a pessoa nem notava, Eles né? fazem Porque isso. estava lá, Sim, sim. tirando a foto, fazendo pose, né? E o objeto aparecendo lá. É verdade, Tem eles muitas muitas vezes fotos que a gente arrecadou nessa campanha, né? Que eu também posso mostrar numa live mais adiante aí. Algumas dessas fotos que a gente arrecadou em campanha de pessoas que nos enviaram, né? Apareceu assim, né? Muitas fotos que a gente também tirou em determinados locais aparecia. E muitas fotos que a gente tentou tirar vendo o objeto não aparecia. Então é assim, muitos desses objetos eles aparecem, desaparecem, eles querem, se eles quando querem eles aparecer. querem, quando se querem E mostrar. muitos casos também houve, né? Como Sim. essa de queimar o filme, e houve casos na ufologia aí também que houve a própria máquina estragar, né? Máquinas fotográficas, filmadores estragar. Então é assim, se os objetos aparecem, desaparecem. Isso que as Exato, pessoas têm que entender. exatamente. Todo objeto voador, desde que seja uma mosca, uma pedra jogada no alto, Seja o que a for, pessoa não identificou, é é o OVNI. OVNI. Agora, Exatamente. nós temos que ter em mente também que nem todo objeto voador não identificado tem a mesma procedência. Aí que muitas pessoas entram em contradições e enganos, porque a pessoa vê um objeto voador que ela não conseguiu identificar, que pode ser uma pedra jogada, um balão, qualquer coisa. E ela já afirma categoricamente, eu vi naves extraterrestres, eu Pois vi é, eles. pode ser, exatamente, até se confirmar a Então, situação. a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim, Nós aqui da Associação Ufológica Ponta-Grossense, do GPUPG e do Projeto Dharma, a gente estuda o fenômeno, que fique bem claro, pessoal. No decorrer das décadas aí, né, que eu pesquiso, eu fui mudando de opinião. E não é feio a gente mudar de opinião, porque quando a gente começa, a gente, né, não tem experiência, a gente vai buscando, e a experiência que a gente teve não foi em livros não, pessoal, foi em campo. O coração da essas são as ufologia é melhores, ir em campo, não adianta essas você são as ficar melhores atrás do experiências. computador, e a maioria das pessoas que estão aqui, elas ficam atrás do computador, ficam exigindo dos ufólogos, cadê a foto, cadê o filme? E se você mostra qualquer coisa, a pessoa acredita, né, muitas vezes, e quando você quer falar uma coisa séria, a pessoa, né, fica até brava, porque houve casos aqui em Ponta Grossa que a gente desmistificou, falou que era, as pessoas ficaram bravas com a gente. Que é isso? Nós estamos vivendo num mundo que de ilusão? Não, 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 nós temos estamos que aqui, saber a e o proveniência das ufólogo, o coisas. pesquisador, o investigador, não tem que provar nada. O Claro. investigador, ele vai lá, investigar e tirar todas as possibilidades para aquele caso, né, objeto, até mesmo desmascarar, né, a ilusão da pessoa, porque muitas vezes são pessoas que são iludidas, querem que a Sim. gente confesse, não, era uma nave extraterrestre, gente, estava cheio de tese, elas estavam aqui para nos salvar. Não é assim. Nós não fazemos isso, nós pesquisamos o fenômeno, investigamos o fenômeno, tentamos descobrir de toda maneira, quando acabam os nossos recursos, a gente busca outros setores aí da Sim. ciência para tentar nos colaborar, E né? é assim que Temos tem que aí ser. na nossa equipe nós temos astrônomo amador e outras pessoas de outras áreas aí que podem nos ajudar. E quando nós ajudamos, procuramos amigos que têm estudos científicos de outras áreas para tentar elucidar. Então, quando a gente chegar um dia e falar, esse objeto voador realmente é um OVNI, com procedência ainda desconhecida, né? Porque a gente nunca vai afirmar categoricamente. Porque é igual acontece aí pelo mundo, que está acontecendo agora, né? Os americanos aí estão muito de blá blá blá, começaram com aquela história lá, né? Derrubamos os OVNIs, e de repente, daí esses OVNIs já se tornaram balões espiões, e daí a gente tem que tomar muito cuidado na área, É por verdade. causa que quando eles querem destruir a credibilidade das pessoas, eles começam a jogar coisas falsas, fakes, muitas Sim, é sempre das assim que coisas que nós acontece, temos infelizmente. anos para frente, a pessoa vai descobrir que aquilo tudo é fake, e daí vão pensar que tudo que tem é fake. Não é assim, pessoal, né? Mas os Isso é que é importante governos, as pesquisas de cada um, ir atrás para é, saber a veracidade dos fatos, né? então, um bom investigador do fenômeno OVNI tem que correr atrás. Por isso que eu, atualmente, não me identifico muito com O o fólogo. tema ufólogo. Quando perguntam para mim, você é ufólogo? Não.
Eu sou um pesquisador do fenômeno OVNI. E, por causa que e também me intitulo Detetive do Impossível, pesquisador de mistério, porque eu pesquiso outros tipos de mistério que também aqui em Ponta Grossa é cheio. Então, pessoal, quando nós resolvemos criar o projeto Dharma UFPG Turismo, foi baseado no quê? Nas aparições antigas que tiveram aí no passado e nas aparições que continuam aparecendo até hoje em Ponta Grossa. Então, Ponta Grossa é envolvido muito num campo de mistério aí, envolvendo a ufologia e outras aparições misteriosas que nós temos aqui. E nós falamos, vamos criar um projeto onde nós possamos colocar Ponta Grossa no roteiro paranaense, sendo a primeira cidade, né, a criar um roteiro paranaense, no Paraná. A primeira cidade no Brasil a criar, se não me engano, foi Peruíbe, em São Paulo, que criou um roteiro ufológico, apesar que em Varginha já ter, né, um turismo lá tal, mas a primeira cidade que criou um roteiro ufológico com locais, ó, vamos em determinados locais tal, foi Peruíbe. E nós seremos a primeira do Paraná, estamos sendo na primeira cidade do estado do Paraná, e vamos colocar Ponta Grossa no roteiro ufológico brasileiro e mundial, para todo mundo saber que Ponta Grossa está, sim, pessoal, na rota dos OVNIs, de objetos voadores não identificados. O que são? É um outro estudo que a gente está fazendo para tentar identificar. Muitos desses objetos aí, né, como já falei, a gente identificou que era, pessoal, descer além de nós. Antigamente, quando a gente tinha outros pensamentos, não, são naves extraterrestres e tudo mais, o pessoal descia além. Então, o pessoal nunca está contente. A gente nunca agrada todo mundo. É sempre assim. Tem aqueles que estão, né, do lado, tem aqueles que estão do outro, e nós estamos no muro. Nós temos que pesquisar, nós temos que buscar as provas. Quando nós tivermos provas concretas, não ficar igual o governo americano, que joga uma coisa para lá. Agora jogou essas entrevistas aí. Daí vem a NASA falando um monte, estamos pesquisando. Mas você vai ver, esse relatório que a NASA está trazendo aí para o final de agosto, aí, que diz que vai trazer um relatório aí dessas aparições, você vai ver, vai ser maior decepção, igual foi a decepção quando a NASA tentou resolver e não afirma, né? Por que não afirma? Porque há muitos interesses aí também, tem que tomar esse cuidado, como eu já falei. Nem todos os objetos voadores têm a mesma procedência. Há teorias, sim, né, que objetos voadores não identificados, alguns têm origem extraterrestre, outros que vieram do passado, do futuro, enfim, há várias teorias, há outros também, dentro da própria associação nossa de pesquisa, há pesquisadores que têm, né, diversas teorias. Inclusive, tem um que acredita que os OVNIs sejam raio-bolas. Existe raio-bola, pessoal. É um fenômeno que também persegue as pessoas. É um fenômeno que corre atrás da pessoa, persegue a pessoa, e até houve casos, se não me engano, na Rússia, que houve até morte provocada por esses raios-bola, que a pessoa corre, o raio corre atrás da pessoa, né? Então, é um fenômeno pouco conhecido aí, mas que existe também aqui no Brasil. Então, o famoso boitatá, em determinadas épocas do passado, poderia ser um raio-bola? Poderia ser um raio-bola. Então, tem que se caber a investigação, né? Investigar profundamente. Cada caso é um caso. Exatamente. Então, não podemos dizer, todo OVNI, objeto voador não identificado, tem a mesma procedência, não. Nem todo objeto tem a mesma procedência, pode ser qualquer coisa, e tem objetos, sim, que ficam, né, no campo do desconhecido para nós, que fazem evoluções incríveis aí, né, voam a determinadas velocidades aí, né, param no ar, dão voltas, dão giros, desaparecem, aparecem. Falando em aparecer e desaparecer, houve um caso aqui em 2015, aonde eu bati o recorde, juntamente com outras pessoas que estavam junto comigo, né? Aliás, nós estávamos em 4 pesquisadores naquele dia. O dia que eu, de cabeça, eu realmente não vou lembrar, pessoal, porque eu sou, às vezes, meio esquecido de certas coisas e tem muita coisa na minha cabeça. Mas acontecimentos que é natural que não se lembre. Mas não se preocupe, para a próxima live aí a gente vai voltar a esse caso aí, a gente vai lembrar a data exatamente, mas o ano eu lembro, 2015. E por que ficou muito na minha cabeça? Porque foi uma noite
de uma mini vigília que a gente ia fazer, e fez, aliás, só que a gente já estava quase desistindo, na região, numa das regiões que mais aparece OVNI aqui no estado do Paraná, na cidade de E Ponta quais, Grossa. e quais são os equipamentos que usam para essas vigílias? Depende. Nós usamos aí, né, as nossas celulares, as nossas câmeras fotográficas, nossas filmadoras. Depende de cada condições financeiras, né? Então, para aquela vez, nós tínhamos um equipamento aí, né, câmera fotográfica, celular, filmador, mas no momento que a gente estava tentando filmar esses objetos, não foi um, foi 21. Uau! 21 objetos voadores não identificados foram aparecendo entre as 8 da noite até meia-noite, os objetos foram aparecendo. Aparecia, desmaterializava, se materializava, e foram aparecendo. E tem lá, para os curiosos de plantão aí, se procurar AUPPG, digitar aí no Google, vai estar um blog lá que está meio parado, esse blog aí que a gente não utiliza mais, porque quem fez o blog perdeu a senha e deixou ali, né? Mas há uma matéria mostrando a vigília que nós fizemos lá na região do Alagados, né? E nessa região aí, né, no Mirante do Alagados, que a gente está fazendo um dos lugares, né, do nosso roteiro ufológico. Então lá é um lugar muito misterioso, né? Foi uma noite assim fantástica, não foi a noite toda de vigília, né? Porque nós fizemos mini vigília. É assim, uma vigília, ela tem determinadas horas que você pode ficar na vigília, no máximo até uma noite, uma vigília. Passou disso, né? Já é um UFO camp, né? Daí já fica para outra história. Muitas vezes eu digo que não adianta você ter um equipamento totalmente, né, profissional ali, porque muitas vezes os OVNIs vão falar, não queremos aparecer para vocês. E daí no dia que você está sem o equipamento, eles aparecem. E nós levamos sorte por quê? Por causa que ao chegarmos lá, começou a cair uma garoa fina, nós já estávamos quase desistindo. Pessoal, começou a chover aí, será que compensa nós ficar aí? Não, mas a garota tá fina, vamos ficar um pouquinho aí. E valeu a pena, porque foi, de todos esses anos de ufologia, foi a noite, assim, que eu mais vi OVNIs, objetos voadores não identificados. E também vai ter umas coisas estranhas, porque ao mesmo tempo que nós estávamos vigiando lá, no horizonte, tentando filmar, quando a gente fotografou a gente próprio, assim, né, for tirando fotografias de nós próprios, aparece alguns orbes, assim, na cabeça dos pesquisadores, aparecem umas coisas estranhas, assim, então eu fiquei pensando, né, nós tentando lá vigiar eles vigiando nós aqui. Mas é muito interessante, pessoal. Procure nesse blog aí, mas para quem não achar, nós vamos trazer para as próximas lives fotografia mostrando. Vai ser bem interessante. Foi um caso muito interessante. Mas esses são alguns casos, porque aqui em Ponta Grossa há muito mistério. Aqui há casos de investigação aí, de pessoas abduzidas, pessoas perseguidas. Até uns tempos atrás, aí, agora, há pouco tempo atrás, aí foram bicicleteiros, aí foram perseguidos ali na ponte do Rio São Jorge, que é o lugar que a gente está fazendo turismo, né? Então, é assim, o projeto Dharma, pessoal, para quem não conhece, é um projeto que busca fomentar o turismo na cidade de Ponta Grossa, né? Através do tema ufologia. Ou seja, nós temos as ideias aí de atrair os turistas para ter conhecimento que a cidade aparece muito OVNIs e para mostrar as três regiões que mais aparecem, que é a região onde eu moro, chama a região, né, do Chapada. É composto por alguns bairros vizinhos aqui, inclusive pelo bairro Santa Luzia, aonde eu moro, né? Faz parte desse lugar. Então, esse lugar aqui eu já vi desde o começo, né? Quando eu já contei, que eu vi pela primeira vez. Outras pessoas tiveram diversos. Aqui também, na região do Chapado, houve o caso do Loremir, da perseguição, das fotografias. Então, aqui, uma das regiões é aqui. A segunda região é a região do Alagados. Né? Alagados é uma estação, assim, onde que é do abastecimento das águas aqui, né? Um dos rios aqui, que abastece a nossa cidade, é o Alagados, aí, tem uma represa ali. E tem a região ali toda, conhecida ali, né? A região da Coca, do Rio São Jorge ali, da Cachoeira,
tem muitas aparições ali em todas, né, as regiões próximas ali, então ali a região do Alagados. E a região que compõe o Parque Vila Velha. O Parque Vila Velha está dentro da região ali também, né, de uma das 3 regiões que mais compõem as aparições de OVNIs, objetos voadores, na cidade de Ponta Grossa. Então aqui há muitos casos, há casos de abdução, há casos de aparições de, né, de seres misteriosos aí, né, não só seres considerados extraterrestres. Há muitas lendas aí, de lobisomem, de fantasmas, né, de portais, de túneis secretos. Já alguma vez De tiveram a presença de algum portal, Juliano? Algum Ah, portal? nós temos relatos, nós temos ideias mais ou menos onde pode ser, mas é aquele lance, né? Mas As nossas nunca crenças, foram a um as lugar. nossas crenças Exato. pessoais em determinadas situações, a gente, né, não pode. E nós estamos também investigando aí determinados locais que podem conter aí túneis secretos. Sim. E túneis secretos não é uma coisa exclusiva de Ponta Grossa, né? Tem no Paraná, no Brasil todo, no mundo todo, em determinados locais há, É verdade. sim, túneis. Aqui também, ó, veja bem, é por aqui, Ponta Grossa também que passou o caminho do Pirabiru, né? Os incas estiveram para essa região, por isso que eu falo, as aparições de OVNIs e outros mistérios remontam à fundação de Ponta Grossa. Ponta Grossa vai fazer agora 200 anos, mas as histórias que temos aí Muito antigo. remontam até milhões de anos aí, igual do Parque Vila Velha, né, que diz que foi fundo de mar aí e tal, Ponta Grossa ali, né, os arenitos, muito bonito, né, nós vamos mostrar as fotos, né, desses pontos turísticos que temos aqui. É claro que aqui nós temos pontos turísticos maravilhosos, né, e alguns deles foram palcos, e são palcos de aparições de OVNIs e outros mistérios aí. Por isso que nós resolvemos fazer o projeto Dharma, o futurismo na cidade de Ponta Grossa, ou seja, fazer o turismo ufológico, né? Vocês levam grupos de pessoas a esses locais para Por presenciarem algo. enquanto, nós estamos trazendo pessoas aí, por enquanto, nós estamos trazendo de Ponta Grossa, mas nós vamos agora ampliar o projeto, né? Como eu já falei, nós vamos fazer uma campanha exclusiva para ter representantes, não só em outras cidades do projeto, para que esses representantes possam divulgar o nosso projeto, para que esses possam trazer excursões, né? Então não é só para os pesquisadores, para os curiosos, para o de plantão, para os aventureiros, para os trilheiros, por quê? Dentro do projeto Dharma nós temos passeio guiado, nós temos trilhas fantásticas, nós temos o passeio guiado que vai mostrar os lugares, né, que maior incidência ufológica, as trilhas fantásticas que eu digo porque há outros mistérios além da ufologia dentro dessas trilhas. Nós temos aí a vigília ufológica e astronômica, porque nós temos, né, astrônomos amadores aqui, apesar são muito eficientes, né, não é porque são amadores que não têm capacidade, tem sim, e tem muito. Então nós temos aí a nossa vigília ufológica tradicional e a vigília astronômica também, né? Então vai ser muito interessante. E tem o UFO Camp. O UFO Camp não é simplesmente um acampamento ufológico aí, né? Vai ser um evento que a gente vai fazer uma vez ao ano, primeiro como lançamento do nosso projeto, e depois, uma vez por ano, vamos ter em Ponta Grossa, né, atividades de 2 a 3 dias aí, de dia e de noite, fazendo atividades, né, no ramo da ufologia, trilha, pesquisa, passeio guiado, palestra, então, vai ser muito interessante. Quem gosta de aventuras é o ideal. Vai ser fantástico, né? Já está sendo fantástico, porque nós conseguimos, como eu falei, para fazer esse projeto, nós tinha que ter o apoio de alguns chacreiros e fazendeiros de determinadas áreas, e conseguimos, né? Agradecimento especial ao doutor Alexandre, lá, né, da Fazenda Capadócia, do Rio São Jorge, que foi um dos primeiros, o primeiro a colaborar conosco, né, não deixando só a gente fazer esse projeto acontecer, né, mas deixando a gente pesquisar lá, estudar e divulgar, né, toda a área lá. Infelizmente, algumas coisas lá também, né, que tinha lá foram destruídas, porque a cultura, às vezes, né, de certas pessoas ainda é muito pequena. Inscrições rupestres, né, que tinham lá,
né, nessa região lá dentro da Fazenda Capadocia foram destruídos, né, porque o outro dono, né, não teve talvez a capacidade ou não tinha muito interesse, né, e daí as pessoas iam lá torto e direito, né, hoje em dia não, as pessoas têm que ter lá, tem, né, uma autorização que você tem que pedir para ir lá, ou, né, fazer parte aí, né, do nosso projeto aí, né, colaborando conosco lá, fazendo parte lá das nossas atividades, indo lá, né, claro, você daí vai poder ir nesse lugar maravilhoso. Estamos fazendo um acordo aí com outros, né, lugares aí, principalmente para fazer o dia do lançamento, que tem que ter uma estrutura boa, né, e daí lá na Fazenda Capadócia, lá é um lugar que a gente faz muitos estudos e pesquisas que vão ser divulgadas aí em breve, né, também. Então é um lugar, assim, muito maravilhoso. Então, é assim, a cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, tem muito registro, pessoas, desde 1917. Então, o interesse principal é mostrar que Ponta Grossa, né, é uma das cidades que mais aparece, óbvio, no estado do Paraná, no Brasil e no mundo. E para isso nós criamos o projeto Dharma, para poder também mostrar para as pessoas que em Ponta Grossa há determinadas regiões que mais aparecem. E por que mais aparece? A pessoa não pergunta difícil ainda. Não sabemos ainda. Temos algumas hipóteses, mas não são ainda divulgadas, porque são apenas no campo da teoria, né? E para certas teorias ser comprovadas, você tem que pesquisar. Mas aqui em Ponta Grossa há determinadas regiões, então que fique bem claro, a região do Chapada, a região do Lagados e a região do Parque Vila Velha são as principais regiões que mais aparecem, óbvio, na cidade de Ponta Grossa. Mas não são as únicas, porque no passado aí, em 1954, 50, na década aí e tal, surgiu essas aparições no centro da cidade. No centro da cidade. E essa também filmagem que a gente fez, eu e minha esposa aí, né, uns tempos atrás, aí, foi no centro da cidade. Então, dia nublado, se seja dia com sol, com chuva, com tempestade, eles estão aparecendo, pessoal. As aparições, elas estão sendo mais vistas, intensificadas? Não, porque elas sempre estiveram aparecendo, só que aquela época, né, no passado, muitas vezes não tínhamos recursos para ficar, né, e muitas vezes as pessoas também, mas eu nunca vi um OVNI. Claro, mas você vai ficar assim, ó, assim, o dia inteiro, você não vai ver, meu querido. Não. Você tem que olhar para o céu, você tem que ir nos lugares que está aparecendo, né? As pessoas também reclamam, né, de prato cheio, né? E querem que os ufólogos cheguem aqui e prove, ó. Ai, mostra os filmes, mostra as fotos, mostra tudo. Mas ir atrás são poucos, viu? É ir lá pesquisar o que está aparecendo e tentar desmistificar. Agora, muitas vezes penso que o trabalho do pesquisador é convencer as pessoas, não estamos aqui para convencer nada, eu principalmente não convenço ninguém, porque eu me acho um eterno aprendiz, não é porque eu tenho 34 anos pesquisando o fenômeno que eu tenho que chegar aqui, me achar o dono da verdade e que dizer que eu sei tudo, não, cada dia eu estou aprendendo, e aprendo aí com os novatos que estão chegando, né, dentro do nosso projeto Dharma aí, nós temos aí, né, um intuito de passar o conhecimento para outras pessoas aí, né, e estou aqui também como um eterno aprendiz, tanto que eu estou no eterno aprendiz aqui que eu vou fazer um curso que não tem nada a ver, né, ou tem tudo a ver, depende da situação, que é um curso de condutor, né, local de turismo de aventura. É um curso aí aberto aí para poucas pessoas, né? É um curso bem concorrido, né? Pelo Senac aí que eles vão, né, determinar aí. E a gente já se inscreveu lá, já foi aceito. Um curso de 6 meses, é um curso puxado, porque tem aula quase praticamente todos os dias, né? Das 7 às 10, bem puxado o curso, mas é um curso que eu gosto. Eu não gosto também só, né, de coisas misteriosas, eu gosto, né? Da natureza, do turismo e tal. Então vai ser algo que vai colaborar para a gente aí, já que a gente está fazendo um turismo, mas é um turismo alternativo que está crescendo não só no mundo todo, mas no Brasil, né? O primeiro, como eu já falei, foi a cidade de Piruíbe, que fez um roteiro, e a gente está criando aqui o roteiro ufológico pontagrossense,
para colocar Ponta Grossa aí no estado do Paraná como sendo a primeira cidade a criar esse roteiro ufológico, né? E no estado do Brasil aí, né, no Brasil aí vai ser, Ponta Grossa vai estar entre as cidades que, né, tem aí o roteiro ufológico para as pessoas visitarem aí, conhecer os seus mistérios. E não só conhecer os mistérios, né? Temos aqui uma natureza deslumbrante com, né, determinados locais aí maravilhosos que as pessoas já fazem turismo aí, né? Vem aí, né, no Parque Vila Velha, na Cachoeira de São Jorge, no Buraco do Padre, na Fenda da Freira, enfim, Tem muitos tem lugares para vários. ir. Inclusive aqui, né, em Ponta Grossa tem muitos mistérios, por aqui já passou os incas, já passaram os jesuítas, já passaram os tropeiros, já passaram os alemães, já passaram, inclusive tem uma lenda aí, né, eu digo lenda porque ainda, né, não foi comprovada, assim, mas as pessoas comentam que aqui passou até o Santo Tomé, é aquele mesmo, aquele das escrituras, o São Tomé, o Pai Tomé, né, não passou só aqui na cidade, né, locais aqui do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, aquele das escrituras lá, eu só acredito vendo Santo Tomé, não seja um Santo Tomé, Vamos mas busquem, ao mas encontro dos busquem, lugares misteriosos. mas busquem os locais aí, né, que mais têm aparições para poder, né, tirar suas próprias conclusões. Mas Exatamente. lembre-se que nem todo OVNI que a gente vê pode ser da mesma origem, a gente não pode falar, eu vi um OVNI ali, mas na verdade é extraterrestre. De repente, as pesquisas vão mostrar para você que não é, né? Daí você vai ficar decepcionado, né? Vai querer xingar os pesquisadores, né? Como aconteceu. Mas, infelizmente, é assim, né? Nós não estamos aqui para agradar todo mundo, infelizmente. Nós também não estamos aqui para desagradar ninguém, Claro. né? Mas as pessoas muitas vezes não ficam contentes com as nossas respostas. Então, é aquele lance. Se você não ficou contente com as respostas, busque as suas próprias respostas. Vá à luta, vá à pesquisa, vá em campo. O coração da ufologia, das pesquisas, são em campo, pessoa. Não são atrás do computador, não. Quando eu iniciei na ufologia, né, Sim. eu fui a campo. Eu Tem que ser assim. procurei ir a campo. Quem adora este tema, este assunto, tem que ir mesmo atrás, quer sozinho ou acompanhado. Qual que é a diferença de um descrente e de um muito crente? Os dois vão ficar no mesmo campo. O crente, muito crente, vai crer, só crer, né? E o descrente não vai atrás também, porque ele não acredita. Não acredita. É. Mas também não vai atrás. E o crente demais, ele não vai atrás porque ele já Ficam os dois no acredita. mesmo sítio. Então Exatamente. você tem que ter um bom senso, um meio termo, né? Não é que você esteja duvidando, você tem que ir lá, buscar, compreender, ir atrás, tentar investigar o que é, tirar as possibilidades no que não é, o que pode ser. Não é fácil, mas a gente está aí. Então, pessoal, né, a gente do Projeto Dharma, UFPG Turismo, vai fazer essas campanhas aí logo em breve. Nós vamos ter essa campanha aí. Se você que está aí nos vendo agora, né, nesse momento, nos ouvindo e nos vendo agora, e quiser ser um representante do Projeto Dharma na sua cidade, no seu estado ou no seu país, você pode ser. Você terá suas vantagens, né, de ser um representante. Você também que quer ser um sócio colaborador, né? Você não tem muito tempo para ir atrás das pesquisas, mas quer ser um sócio colaborador conosco também, vamos fazer essa campanha aí. Então, vai ter para todos, né? Tanto para aquele que não tem muito tempo, quanto para aquele que é curioso e quer, né, entrar dentro do projeto, quer fazer parte. Então, vamos fazer isso, pessoal. Ponta Grossa vai ser a primeira cidade do Paraná a ter esse roteiro ufológico brasileiro aí, né? Vai ser a primeira cidade do Paraná. Vai ser criado, sim, um roteiro ufológico que vai colocar Ponta Grossa no roteiro ufológico brasileiro e mundial. Ponta Grossa vai ser conhecido aí como uma das cidades que mais aparece OVNI no estado do Paraná. Na cidade de Ponta Grossa é uma cidade muito rica nas aparições de OVNIs. Agora, o que são esses OVNIs? Cabe a nós, pesquisadores, investigadores, ufólogos, né, entusiastas, pesquisar e chegar, né, para provar uma teoria, a gente tem que pesquisar. Acredito
Então, se você não acredita, você tem que vir também, né, para tirar, né, As a sua conclusões. dúvida. É. É isso aí. E antes de terminarmos, Juliana, eu queria te perguntar uma última questão, que é: o Juliano já alguma vez teve algum sonho lúcido com algum ET, alguma nave, ou lhe apareceu presencialmente alguma luz, algum encontro, ou se sentiu puxado por algo? Qualquer coisa que tenha Então, sentido em o si. sonho lúcido que você quer fazer, falar, é sobre viagem astral, né? Conhecida popularmente como viagem Exatamente. astral. Em determinados locais recebe outro nome, né? Sim, tem Viagem, muitos nomes, mas vai dar viagem ao mesmo. transcendental, perispírito, enfim. Sim, sim. Então, eu já tive muitas experiências nesse campo aí, né? Da projeção do corpo astral, né? Já presenciou, né? Mas fica, né, mais no campo da nossa crença pessoal, né? Porque não tem a gente como a gente provar. Ó, meu espírito está saindo agora, ó, gente, ó, Claro. né? A gente pode até, né, contar, né, para uma outra ocasião, né? Mas já tive, sim, já tive experiências. E assim, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Para as pessoas aí muito religiosas, um anjo, eu pergunto, um anjo, né? Um Sim, ser angelical, que a palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Enfim. perfeitamente. Então, se você pensar, eu já discuti muito no bom sentido com os padres, com os freis, com certos pastores que eu frequentei diversas religiões, inclusive eu nasci no catolicismo, né? E gostava muito de trocar ideia com os freis franciscanos, né, com os beneditinos, inclusive que deixaram fazer nós fazer vigília no território deles lá, tal. Eu perguntava, mas me diga uma coisa, Frei, me diga uma coisa, padre. Anjo é um ser que não mora aqui na Terra, né? Dele, aham, meu filho, é. Mas lá na escritura não mostra que o anjo tem asa lá, na maioria lá das aparições, o anjo parecia nós, lá com a aparência humana, nós, até comia e bebia, né? Então não parece um ser muito espiritual, né? Mas vamos deixar para essa outra reflexão. Mas um anjo é um ser extraterrestre, porque tudo que não mora no planeta Terra é um ser extraterrestre. Inclusive, né, o próprio filho do Criador, ele disse, né, eu não sou daqui, eu sou de outro lugar, né? Ele falou, está nas escrituras, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Então, não é, pessoa, né? A gente tem uma crença muito pequena, né, muito limitada de achar que Deus está preso apenas no planeta Terra, né? Nós temos que ter uma compreensão muito maior. Então, né, Deus Todo-Poderoso pode sim ter enviado esses seres para cá e as pessoas ter chamado esses seres de anjos, mensageiros, Sim. né, com alguma intenção, tanto os bons quanto os maus, né? Lembrando que tem seres aí maus, até aqui na Terra, pessoal, né? Perfeitamente. Como há seres humanos bons aqui no espaço, né, num lugar, numa outra dimensão, né? Porque eu tenho outro conhecimento assim que eu mudei. Antigamente eu pensava que os seres extraterrestres talvez viessem de outro planeta, mas eu agora tenho compreensão, assim, na minha compreensão pessoal, né, na minha crença pessoal, que vem de outra dimensão, né, esses seres, né, não são dessa, né, mas se materializam aqui. Então, e muitas vezes eu já discuti e conversei maravilhosamente com padres, pastores, que têm a compreensão que esses seres, os anjos, os demônios e tal, podem voar nas suas próprias naves aí. E Sim. isso não vai contra nenhuma religião, né? Achar que Deus Todo-Poderoso, aliás, né? Você pode, né, ver a grandeza de Deus, que Deus não criou só o planeta Terra, criou esse universo, outras dimensões maravilhosas e é infinito, né? Então a compreensão é assim, né? Então eu já tive muitas experiências nesses outros campos aí. Sim, Muito bom. né, de contato, tal, mas daí, se você começar a contar aqui, né, as pessoas, internasse o ufólogo, Então, até as reportagens que eu dei aí, né, as pessoas, né, me intitulavam, ó, o caçador de ET. Não, não sou caçador de ET, pessoas. Eu sou um investigador do fenômeno OVNI. O fenômeno existe, né, agora já está sendo bem compreendido
que o fenômeno ele existe. Antigamente era pouco mal compreendido e desciam a lenha nos pesquisadores, né? Mas hoje as forças aéreas, não só brasileira, americana, entre outras, têm liberado alguns documentos, mas não esperem muito dos governos e nem das forças aéreas aí chegar ao público e falar claramente, não, pessoas, porque há aquele joguinho que eu falei duplo. Ao mesmo tempo que eles estão falando, eles podem chegar, tá falando certas coisas que mais para frente pode ser contra, né? A ufologia pode dizer, não, tudo isso é engano, pessoas. Isso aí são balões meteorológicos, espiões, são drones chineses, americanos e russos, e ficar naquela enrolação. Eles sabem que o fenômeno existe, eles têm filmagens, têm fotos, eles podem ter algum material aí desconhecido, pode, mas eles não vão afirmar categoricamente, eles não vão chegar a público e falar. Já imaginou as Forças Aéreas Americanas falar, não, eles existem, nós não podemos com eles, né? Nós não derrubamos eles, eles caem porque eles querem aqui. Então, eles não vão afirmar 100% porque eles têm interesses próprios deles também, militar, né? Da segurança do país e tudo mais. Então, às vezes que a gente fica, às vezes, de olho aí nessas reportagens, a gente se decepciona com certas coisas, porque a gente espera que o governo, alguém, né, vai lá e vai revelar toda a verdade para você, sendo que a verdade está dentro de você e você que tem que pesquisar. Não espere pelos outros, vá à luta, Cada pesquise. um tem que fazer o seu caminho e as suas tarefas. Se cada um fazer a sua parte, né, o mundo estaria bem melhor, né? O mundo Agora, está aí para ser descoberto, para os mistérios serem desvendados, é isso então é aí. importante eu refiro sempre muito em lives que faço e nos vídeos, né, cada um deve ir buscar o seu conhecimento, e como o Juliano fala, não só ficar à frente do computador ou de um livro, o livro também é importante porque transmite muito conhecimento. Agora, irmos atrás mesmo, se nós temos interesse realmente dessa parte misteriosa, do mundo, da vida em si, de tudo o que possa aparecer para nós que seja realmente de fato desconhecido, irmos a essas pesquisas de campo realmente, e como eu referi, quer você sozinho, quer com um grupo de amigos, mas façam isso com insistência e não ficar só um dia ou 2, porque quem quer realmente embrenhar-se no assunto tem que fazer um, 2, 3, 4, até quem sabe a vida toda, se realmente se despertar para esse mundo, né? É E isso aí. claro, Eu já e estou aí há com o tempo 34 anos daí e estou no início das pesquisas. com o tempo a pessoa vai ver a jornada que fez, opa, já tenho uma boa caminhada, e aquilo vai entusiasmando o pessoal a continuar, porque há uma aparição que vê, uau, vamos voltar outra vez, e há uma continuidade, né, e eles próprios, não há dúvida que se apresentam com para aqueles grupos ou aquela determinada pessoa que realmente vai atrás, tem continuidade no assunto, insiste em querer saber mais. Eles estão aí, já deviam ter aparecido há muito tempo para todos nós, só que ainda não apareceram porquê? Porque a maior parte de nós não está preparada para ver. É equipe o projeto Dharma. Busque o conhecimento, pessoal. Em breve aí nós vamos estar fazendo a campanha do lançamento aí, né? Todos estão convidados a Muito participar, bem. a vir para Ponta Grossa e fazer as suas Opa, eu excursões, quando for aí para o expedições. Brasil vou aí conhecer esse sítio maravilhoso e quero também fazer as minhas vigílias. É isso aí, vamos ter tudo isso aí. Pesquisa em campo, vigília, UFCamp, atividades para as pessoas, né? Ah, E sempre vamos mostrar os lugares. um Só vejam bem, vídeo. pessoal, quando vocês vierem para cá, nós vamos mostrar os lugares que mais aparecem, mas nós não estamos prometendo que os objetos vão aparecer, porque eles são malandrinhos, viu? Quem Ah, sabe, quem sabe? Eles vêm eles são lá fora, assim, né? todo mundo Eles veem que a junto, gente bora tá lá ver tudo. quem é que fala. Mas vai que aparece, né? Daí, Quem sabe? Quem sabe imagina mesmo. todo mundo abduzido? Opa! Ao contatado, há abduções boas, mas há outras que aquelas que não são. Quando há um contato assim de luz ou de naves que a pessoa veja que realmente é o que é que está ali, que eles queiram uma comunicação telepática connosco, transmitir algum conhecimento. Transmite. Geralmente, num grupo de casos acontece isso.
contato telepático, aparições, avistamentos de algo, né? Há muita coisa que tem que ser estudada, ir atrás e compreendermos melhor esse tipo de fenómenos. Quem quer realmente e se interessa por estes assuntos é se integrarem com o Juliano, com a equipa e fazerem esse convívio, porque o convívio entre pessoas é maravilhoso, mas mais ainda é quando nós temos a oportunidade de vermos todas essas aparições, esses mistérios que se possam desvendar à frente dos nossos olhos. Às vezes aquela pequena luzinha que se apresenta lá no céu pode ser uma supernave, porque eles moldam-se de muita forma, fazem-nos crer que são assim pequeninos, mas na realidade podem ser objetos enormíssimos. Por isso é importante, vão atrás, façam as vossas pesquisas, façam as vossas vigílias noturnas, cada um com a sua dedicação e empenho que se vão surpreender. E mais ainda quando temos uma equipa preparada para ir connosco a esses encontros e a esses locais propícios onde haja mais avistamentos, mais ainda será a experiência mais intensa. Então, pessoal, aventurem-se. Que eu, quando for para o Brasil, também vou aventurar também aí com o Juliano. É isso aí, Ninguém pessoal. é apaixonado e tanto. Se Deus Venham quiser. para Ponta Grossa, venham para Ponta Grossa, que vocês vão ter experiências incríveis. Não Exatamente. só no campo da ufologia, mas contemplar a grande natureza, as belezas naturais que nós temos aqui, né? Isso é muito bom mesmo. Juliano, considerações finais, o que é que pode dizer ao pessoal Então, aqui? primeiramente, eu queria agradecer aí, né, pela grande oportunidade, né, que você nos deu aí, né, de estar aqui, né, no seu canal aí. É a primeira vez que nós estamos aqui, né, a primeira de muitas, De espero, né, muitas. que nós vamos estar aqui, né, passando o conhecimento aí, as experiências que nós tivemos, falando mais sobre o nosso projeto. Para quem quiser entrar em contato com o nosso projeto, eu vou deixar até um telefone aí, Sim, depois a Cláudia aí eu pode coloco passar na aí, né? descrição da live. O e-mail nosso também vai ficar aí, pessoal. Para quem quiser entrar em contato conosco, nós já estamos tendo aí as atividades aqui na cidade de Ponta Grossa, né, no roteiro ufológico pontagrossense, né, através do projeto da Arma UFPG Turismo. Quem quiser vir desvendar os mistérios junto conosco, estão convidados aí, Opa! né? Eu vou falar mais para frente aí da nossa campanha aí dos representantes, de pessoas que queiram ser representantes em sua cidade, estado ou país, do nosso projeto e do sócio colaborador. Ok? Muito obrigado a todos, saudações para você que está nos vendo agora, para você que vai nos ver, aquele salve, Yoshi Namastê. Gratidão de coração para coração, Juliano, e para todos vocês aí em casa. Vocês possam partilhar esta live aos vossos amigos, familiares, conhecidos. Deixa o like, mais uma vez refiro, o like é importante para que o YouTube possa dar relevância ao nosso conteúdo. E subscreva o canal Quinta Essência para que ele possa crescer cada vez mais. Gratidão. E até um próximo encontro.